Muito bom dia, então, a todos e todas. Agradecer a presença de vocês. Hoje é o nosso terceiro e último dia do Game Dev Summit 2024. Esse evento que tem como objetivo se tornar um evento permanente, que possa acontecer mais muitas e muitas vezes, para que a gente possa ter um ambiente de discussão aqui no estado do Rio de Janeiro sobre o nosso setor de jogos eletrônicos, para além dos limites e das bordas normalmente pensadas para o setor de jogos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Márcio Filho. Para quem me conhece, também é o nome. Eu não mudo de nome e não mudo a piada. 3 dias seguidos fazendo a mesma gracinha. Então, a gente, na verdade, hoje eu estou presidindo a Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro e também faço a direção de produtos da GF Corp, empresa que montei há 16 anos e que está organizando esse evento. Pela GF Corp, não posso deixar de agradecer, claro, a própria associação pela co-organização do evento, ao DIJUF, o Departamento de Jogos aqui da UF, também está co-organizando conosco, ao Instituto de Computação aqui da Universidade Federal Fluminense, que nos cede esse espaço. Portanto, agradecer tanto na figura do diretor, Zé Rafael, quanto do próprio querido amigo, professor doutor Esteban Clua, que nos cede esse espaço aqui onde nós nos encontramos neste momento. E, é claro, todos eles, em conjunto, agradecem e precisam reconhecer o patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, a partir da sua Secretaria Municipal das Culturas. E ontem teve representante, inclusive, aqui no nosso dia 2, né, para quem não esteve aqui ontem ou para quem quer rever, está tudo online no YouTube, tanto da AC Jogos, quanto da própria GF Pop, retransmitido. Deixar aqui meu carinho, todo mundo está acompanhando também pelo Drops de Jogos, o querido amigo Pedro Zambarda, tem feito sempre um trabalho muito dedicado na ajuda da gente propagar conhecimento. Então, meu abraço também ao Pedro e a turma do Drops de Jogos, que esteja também nos acompanhando lá pelo canal dele. Bom, gente, hoje o Keynote, a palestra de abertura, é uma palestra sobre educação, né, games na educação. Esse tema que é um tema super recorrente. A temática de hoje, de uma maneira geral, é sobre transformação social, então o impacto social dos jogos, com uma ferramenta de fato que pode alterar, né, pelo seu engajamento, pela sua importância, pode alterar as nossas realidades, transformar de fato a sociedade. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que a gente tem visto, percebido. Estou usando até a ideia do meu querido amigo Marcelo Vasconcelos, que virou o teclado, virou o passador. Bom, então esse sou eu sou Márcio Filho, já me apresentei mais ou menos, no âmbito mais geral, mas queria dizer a vocês que especificamente o meu trabalho no dia a dia, né, não é ser presidente da Associação de Jogos. O que eu faço, na verdade, é justamente aplicar os jogos em ambientes tipicamente não jogáveis. Uma definição de quem é mais próximo ao setor é a tal da gamificação, né, a tal da forma da gente conseguir aplicar ferramentas de engajamento. Então, fiz alguns cursos, algumas especializações na área de formação de origem no direito, mas eu fiz algumas especializações relacionadas a esse processo educacional, como Virtual Teacher for K-12, enfim, oportunidade de estudar, de fato, mecanismos que pudessem nos dar acesso a ferramentas melhores. Bom, o que eu estou falando aqui, é claro que envolve muito do que a gente tem lá também na associação como visão de mundo, né, que é a percepção do que tem acontecido, para que ainda com o objetivo, com o RING, né, já sem jogos, RJ, que é onde a gente tem uma visão do que tem acontecido no mercado. Né? Lá mais de 70 estúdios estão relacionados com o setor de jogos aqui no Rio de Janeiro, mais de 4 mil trabalhadores passam por essa área, mais de 10 universidades estudam essa temática de alguma maneira. Mas eu queria dizer que a gente, muitas das vezes, quando fala de inovação, né, Marcelo, o pessoal acha que tudo aconteceu agora. Né? Então, o mundo está surgindo nesse momento. Tem uma frase famosa, nunca antes na história desse país, né? Mas não é sobre essa frase, é sobre o que a gente faz com o que a gente percebe de mundo. E é importante para entender onde a gente está hoje, entender o que veio para trás. E mais ainda, para perceber o que vem para o futuro, é importante entender como que nós chegamos até aqui. Sou eu saindo por aí? Não? Bem? Tá. Então é o seguinte, primeiro entender que a gente não pode pensar nos games, não pode pensar nos games na educação, sem pensar na sociedade como um todo. Tá? E eu gosto de dizer, a gente falou ontem um pouco disso no Cultura, que os games eles não se produzem no vácuo. Toda manifestação tecnológica, toda manifestação cultural, toda manifestação humana, ela acontece junto com tudo o que está acontecendo. Então, qualquer percepção que a gente tem que ter sobre o mundo, não nos basta falar sobre a tecnologia isoladamente, sobre o artefato cultural isoladamente, sem entender tudo o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é a gente entender, eu brinquei, games passados não movem moinhos, games antigos não movem moinhos, porque o que a gente está pensando são artefatos culturais, são elementos de comunicação humana, elementos de reprodução de conhecimento humano, do fazer, da brincadeira, da interação, que remontam à década de 1960. Veja que a tecnologia era outra. Aliás, pensar em tecnologia, usar o mesmo termo de lá para cá, pode confundir a cabeça de vocês. Né? A gente está, de fato, trabalhando com algo
que eram as inovações possíveis para aquele momento. A gente está pensando em artefatos culturais porque tudo que o ser humano faz envolve o que ele é. E o que ele é, a definição do que é o ser humano, um grupamento de seres humanos, é precisamente para onde a gente vai falar de cultura, né? Dessa manifestação do conhecimento, do saber, dos modos, das capacidades, dos formatos de um povo interagir entre si. Então, o game é esse artefato cultural e que, obviamente, inclui ou se percebe na complexidade tecnológica do seu tempo. Não dá para pensar lá atrás com as coisas super complexas. Quando a gente olha de hoje, nossa, que simples o Pac-Man, que simples River Raid, que simples Pong. Porra, para a época, não tinha nada de simples. Aquilo era, de fato, um avanço tecnológico gigantesco. Sem eles, a gente não teria toda a discussão que a gente teve no primeiro dia com o Estevão falando aqui sobre inteligência artificial. Precisou que a gente tivesse um setor de jogos, que ele começasse na engenharia elétrica, que o Ralph Bauer propusesse o Brown Box, para que a gente pudesse chegar ao interesse no setor de jogos, a criação no mercado de jogos, N ações desse meio de caminho que vão do Oriente ao Ocidente, para que a gente pudesse ter um mercado que precisasse ter uma placa gráfica para fazer processamento específico de imagem, com a velocidade adequada, para que pudesse existir uma NVIDIA, que pudesse existir uma AMD, para que pudesse existir inteligência artificial. Olha a construção histórica, olha quantas décadas para a gente poder chegar nesse momento. É claro que a evolução tecnológica tem que ser apresentada de uma maneira quase exponencial, né? Então, os prazos para essas evoluções, para esses saltos tecnológicos, tem desafiado a própria lei de Moore, né? Mas elas estão acontecendo a partir de uma construção histórica. Tem que lembrar que lá atrás, de novo, né? Quem desenvolvia game não era um game designer, não existia um curso voltado a jogos digitais. A gente está falando de profissionais que eram de outras áreas, físicos, engenheiros elétricos, engenheiros matemáticos, pessoas que pensavam outras coisas e que começaram a olhar para o game. Puxa, que legal que dá para fazer isso aqui. Será que dá para fazer isso aqui? Começam a pensar no processo de maneira ainda muito amadora, com uma baixa especialização. Tinha uma superfície gigantesca para a gente nadar, para a gente conhecer, para a gente descobrir. E a gente, portanto, tinha a possibilidade de fazer coisas altamente experimentais, porque nada tinha sido feito. Então, na década de 60, 70, 80, nada tinha sido feito ainda. Esteban Clua tinha há pouco que ele citava aqui, ele agradecia, inclusive, também no seu nome, a sessão do espaço que vai ser para a gente poder realizar. E a gente, na verdade, portanto, precisa pensar numa lógica, tinha lá naquele momento uma oportunidade muito grande para inovar. Na verdade, qualquer coisa que você fizesse é uma inovação. Se inovar e fazer algo ainda não feito, ou de maneira não feita antes, ora, não tem um antes aqui. É quase que o momento do Big Bang. Então, a gente, de fato, tem uma possibilidade de inovar, de experimentar muito grande. O custo para fazer era muito menor. As equipes não eram enormes, não tinha uma necessidade de marketing gigantesca. Então, dava para arriscar, dava para fazer coisas, mas também tinha com essa pouca especialização, uma baixa preocupação em incluir as pessoas, em perceber essa ferramenta tecnológica, cultural, como uma ferramenta que devesse conviver com todo mundo. Como não era ainda espalhado pelo mercado, Paulo Zapper, nosso palestrante sobre gamificação, fala ao final. Bem-vindo, querido, bom dia. A gente, então, naquele momento, ainda tinha uma ferramenta muito cara. A gente sabe que o capitalismo se move pelo consumo de massas, precisa ter grande volume de produção para poder baixar o preço, essa é a lógica do capital organizado. Portanto, naquele momento, ainda não tinha um grande volume de produção, não tinha um grande volume de gente consumindo, ainda era uma ferramenta de difícil acesso. Vocês falarem com a galera mais antiga, vocês vão ouvir que eles jogavam na casa de um amigo, né? No meu prédio, eu estou com 35 anos para localizar vocês no tempo. No meu prédio, não tinha, eram 8 apartamentos para andar. Não era todo apartamento que tinha um videogame, um computador, muito pelo contrário. Eu vim ter computador já com quase 13 anos de idade. É uma coisa impensável nos dias atuais. Todo mundo meio que nasce com o celular na mão, conexão. A gente tem uma evolução histórica, onde os processos eram caros, a tecnologia era cara, o poder de compra no Brasil, especificamente, era reduzido. E a gente tinha um cenário de portos fechados, eu estou falando da década de 80, 90 mais ou menos, em que você não podia importar oficialmente. Então, se você for pesquisar o histórico, vocês vão ouvir muitos dos clones. Videogames que eram feitos aqui numa pirataria quase oficial. Os caras não podiam importar o Nintendinho, então ele pegava o Nintendinho, fazia engenharia reversa e produzia aqui um videogame com outro nome, um Phantom da vida, como se chamou na época. O videogame, é videogame local? Não, é produzido aqui, sim, mas com a tecnologia toda copiada do que tinha lá fora. Dá para pensar em educação aqui? Ainda não.
Ainda que os jogos que estão aqui, segundo diz o nosso James Portman, né, foi produtor do Call of Duty, um defensor do conceito de educação transversal, né, de aprendizagem transversal, é claro que a gente estava aprendendo alguma coisa. É claro que quando você jogava o Super Mario naquele momento, você estava aprendendo conceitos, você estava treinando habilidades que existiam, mas ainda tem pouco volume, ainda tem pouca capacidade da gente, de fato, poder perceber. Isso ainda é muito difícil de acessar. Bom, e aí, é claro, a sociedade vai avançando, o mundo vai evoluindo, e a gente chega nos tempos atuais. Os tempos atuais são muito loucos, né, gente? Os tempos atuais têm uma possibilidade tecnológica gigantesca. Esteban, você tem no início, Esteban, você trouxe aqui um mundo do futuro e eu brincava com eles que é impossível prever o futuro sem entender o passado e perceber o presente, né? E a gente, claro, hoje a gente tem tudo o contrário do que a gente tinha antes. A capacidade de criar, de inventar é muito pequena, porque quase tudo foi experimentado como ferramenta inicial para um novo grande estilo de jogo. A gente vai estar nos últimos 10 anos, o que surgiu de novo de fato? Nunca antes testado, nenhum mecanismo conhecido. É difícil dizer. Ah, não, olha o Fall Guys. Mas é um jogo multiplayer, a gente conhece aquelas mecânicas que estão ali. Aqueles jogos, aliás, remontam, para quem viveu a década de 90, 2000, remontam às Olimpíadas de Faustão. As brincadeiras já acontecem na TV americana há muitos anos. Ah, mas transformou no digital. Sim, inovou. O que é inovar de fato? Portanto, o que eu posso de fato aprender do que a gente está propondo como ferramenta da tecnologia para poder transmitir conhecimento? Porque falar sobre educação é falar, acima de tudo, num processo de transmissão de conhecimento, de conteúdo. Eu posso educar sobre diversos fatores, e quando a gente vai olhar para a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa Bíblia, nosso documento de orientação sobre a educação no país hoje, eu não posso deixar de perceber que ela fala sobre as habilidades de conhecimento de conteúdo concreto, que no mundo se transformou nas hard skills, né? Então você tem que conhecer o conteúdo, saber na matemática quanto é 2 mais 2, mas ela também trabalha com as habilidades da forma de lidar com o mundo, né? As inteligências socioemocionais, ou que vocês já ouviram por aí, como soft skills. Então, não é só saber fazer 2 mais 2, é conseguir olhar para o enunciado e entender que a conta que está sendo pedida é 2 mais 2. Como é que a gente pode trabalhar isso, portanto, a partir de uma lógica dos próprios games? Quais são os desafios que estão postos a partir do game aplicado à educação? Então, dá para pensar em grandes inovações? Claro que dá, só um tanto mais difícil. Muito já foi feito. A inovar agora é provavelmente somar elementos que já foram testados e realizados antes. Então a gente precisa agora ter um olhar não sobre sair do zero, é entender o cenário que está e como é que a gente promove o avanço em cima disso. Importante dizer, essa remontagem histórica, essa leitura do cenário atual é fundamental para entender como é que eu aplico os jogos na educação. E aplicar os jogos na educação não é necessariamente falar só de jogos educativos. Por quê? Porque a gente agora está falando de um setor que é muito popular. Todo mundo que está nessa sala, e não porque estejamos numa faculdade que está ligada à área de tecnologia, mas todo mundo que está nessa sala joga algum tipo de jogo. Mas não é só a gente, 74% da população brasileira, segundo a última pesquisa da Games Brasil, joga algum tipo de jogo. Claro, talvez a pessoa não jogue agora, não são 74% da população jogando God of War, né? É 74% da população, porque tem gente que joga o Candy Crush no celular, que gostou de jogar o Flappy Bird na época que saiu. E tem quem joga o God of War também, naturalmente. Essa percepção de que uma grande parcela da população usa é fundamental para a gente entender ele, o videogame, os jogos eletrônicos, como a ferramenta que pode ser aplicada à educação. Porque se está todo mundo usando, ele é uma linguagem aceita pela sociedade, onde as pessoas entendem o que está acontecendo, e especialmente o público na faixa etária, né, que tem mais tempo, digamos assim, para jogar, mas não é só ali, não é mais a coisa de criança, nós passamos dessa fase. Claro que as crianças jogam, claro que os adolescentes jogam, mas meu amigo Marcelo Simões Vasconcelos, inclusive, logo menos que fala sobre game na educação para a saúde, ele já estava me contando umas fofocas ali no canto, que ele vai falar, tem cases de aplicação para gente com mais idade, inclusive, para outros perfis de usuário. Então, pensar em educação também pensar nessa transversalidade, essa alteração do público, essa possibilidade de fazer. E, claro, saber que a gente é grande desse jeito, conhecido desse jeito, desejado desse jeito, faz parte de um caminho fundamental para perceber que a gente não é que pode usar game na educação, é que a gente precisa usar os games na educação. É impossível pensar na educação dos dias atuais sem pensar no uso dos jogos, eletrônicos ou
não. Defender os eletrônicos que é a minha área especificamente. Mas todo tipo de jogo. Todas as mecânicas possíveis. Porque hoje, todo mundo jogando. Em todos os lugares tem gente jogando. Você sobe uma comunidade aqui em Niterói, você vai encontrar uma molecada num canto, todas juntas na frente da casa de alguém que tem Wi-Fi, ou numa pracinha que tem Wi-Fi, porque, claro, não é todo mundo que tem acesso à melhor internet para si, ou ao melhor telefone para si, mas eles vão estar jogando um jogo que é possível de jogar naquele aparelho. Não é à toa que a gente tem o tamanho que tem no mercado de Free Fire, por exemplo. É um jogo muito popular no Brasil. O Brasil é um dos 3 maiores mercados de Free Fire no mundo. E isso não é diferente para vários outros modelos de jogos, né? Porque a gente, de fato, quando vem para o celular, que está amplamente distribuído na base social brasileira, tem muito acesso para jogar. Mas adianta ele jogar o Free Fire, ou adianta ele jogar, ou ele tem que jogar um jogo educativo, ou só funciona o jogo educativo? Bom, primeiro é fundamental a gente entender que este processo de uso na educação tem, no Brasil, uma potencialidade, uma necessidade de uso muito importante junto ao poder público. A rede municipal, estadual e federal de educação é absolutamente fundamental para a realidade brasileira. A gente está falando de quase 50 milhões de estudantes nos vários níveis da educação brasileira. Mais da metade deles está vinculado a entidades ou federais, ou municipais, ou estaduais de educação. E aí eu quero dizer para vocês, como quem tem formação na área do direito, o poder público não pode fazer as coisas só porque deseja. Ele precisa estar autorizado a fazer as coisas. A gente chama o ramo do direito que estuda as ações da administração pública de direito administrativo. E o direito administrativo diz o seguinte: ao contrário do direito que não seja o administrativo, então, por exemplo, vocês estão aqui agora, a Constituição Nacional, a Constituição Brasileira diz assim: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Então, olha, eu posso subir nessa cadeira? Não tiver nenhuma lei que me proíba de subir na cadeira? Posso. Se eu quebrar a cadeira, eu vou ser responsabilizado pela quebra da cadeira. Se eu sujar a cadeira, vocês vão me julgar porque eu sujei a cadeira. Mas eu posso botar a mão na tela? Posso, não tem lei que me proíba. Está tudo bem. Eu posso pegar o meu dinheiro aqui e jogar para o alto? Posso, não tem lei que me proíba de fazer isso. Na administração pública, isso não basta. Precisa o agente público estar autorizado a fazer isso. Tem uma lei que autorize o cara a sacar o dinheiro da prefeitura e jogar pronto? Não tem. Então ele não pode. Nesse caso, é até o contrário. É a lei que dá a responsabilidade fiscal, né? Ele tem que aplicar aquilo com todo o regulamento. Se não tiver uma lei que diga que ele pode usar o game para fazer a educação, ele está a descoberto. A Base Nacional Comum Curricular diz que o game é uma ferramenta de educação? Diz. Mas ela é uma ferramenta infralegal, ou seja, menor do que a lei. A gente precisa fazer com que isso seja reconhecido em mais mecanismos legais. E para isso, luta que vocês participaram profundamente, o Marco Legal dos Games, a Lei Federal 14.852 de 2024, é uma das principais ferramentas para a gente poder orientar a nossa atuação com os games na educação, não deixando para trás metade da população brasileira que está estudando. Porque se não tiver a lei que autoriza a fazer, metade dessa turma vai ficar para trás. Ou o gestor vai ser ousado o suficiente para poder fazer a aplicação da maneira menos respaldada do ponto de vista legal. Então, temos uma lei própria, ainda tem um monte de coisinha para avançar em relação à lei, regulamentações, o reconhecimento das profissões, que está na lei como obrigação, mas que o governo tem que regulamentar. Então, é ano de eleição, vocês todos estão acompanhando, sabem disso. Então, é um ano que as coisas andam um pouco mais devagar mesmo, para a gente ter a percepção de que logo tudo vai estar regulamentado. O ano que vem vai ser um ano de grande potência para o setor de jogos eletrônicos, que inclusive, naturalmente, para os jogos como ferramenta de educação. E tem um dado a mais que eu gosto sempre de pensar. A gente está fazendo game, a gente está falando de educação, para quem? Se for para quem já está no topo da pirâmide, se for para quem já aprende, se for para quem já é um nota 10, se for para quem já tem todas as condições de estudo, a gente é necessário. Eu preciso fazer todo um esforço na direção de quem já está absorvendo conhecimento, de quem já tem as oportunidades, ou nós, enquanto agente de transformação social, porque é o que somos, produzimos conhecimento, produzimos ferramentas, serviremos a manter os gaps que existem ou a diminuir a distância entre essas pessoas, a diminuir a distância entre as variedades de seres humanos
especialmente as complexidades que tem no Brasil. E tem um dado em específico. Muitas das vezes, quando você pensar no game, quando você pensar nesse público que precisa ser aproximado, você vai observar que o game serve como uma tecnologia assistiva para a educação. Eu vou incluir pessoas a partir dessa lógica. Pense que muitas das vezes uma pessoa com autismo, eu vou dar um único exemplo, não consegue ficar atenta num formato de aula tradicional. Vocês já viram quantos dos atletas de esportes eletrônicos são identificados com graus de autismo, com níveis de suporte distintos? Uma miríade deles. Isso é uma ferramenta que comunica com um pedaço da sociedade que muitas vezes não consegue se comunicar com outras ferramentas. Então a gente tem a possibilidade de uso, onde a gente consegue identificar ferramentas e possibilidades de acessibilidade, de inclusão. Portanto, e isso é o fundamental para a gente poder falar de educação, não dá para educar sem incluir. E vale dizer, isso é bom que a gente tenha orgulho disso também, quando a gente fala de jogos na educação, quando a gente fala de inclusão a partir de jogos, nós somos destaques. O brasileiro produz muita coisa que é referência no mundo. Nós somos, de fato, muito... Os nossos artigos, os nossos jogos, as nossas produções têm se destacado globalmente. Produções aplicadas desde o ensino da medicina, lá no público universitário, até, de fato, o ensino voltado para as crianças e adolescentes. Bom, e aí, claro, você tem que falar em tecnologia assistiva, tem que falar em educação. Quando a gente pensa em encontrar esses dois mundos, a gente entende que há uma aliança formada muito importante, que a gente não pode desperdiçar e que dá para fazer um monte de coisa. E aqui eu queria ser muito ousado com vocês. Todo mundo vai pensar em desenvolver o jogo educativo. Eu tenho um desafio com a matemática, eu vou fazer um jogo de matemática. Será que ele também não pode aprender matemática a partir de outras vertentes ou tipos de jogos? Eu não posso ensinar física a partir de Angry Birds? Posso? Posso, né? Não tem nada, dá para fazer os cálculos de movimento, dá para a gente pensar em aceleração, dá para a gente pensar em um monte de coisa. Que ferramentas, que olhares nós vamos ter que possam conjugar a transversalidade do conhecimento? A gente não pode ficar preso ao jogo como uma ferramenta que seja tão somente uma prova disfarçada. Ela precisa ser legal, precisa ser bom de jogar, precisa ser maneiro. Satoru Iwata foi presidente da Nintendo, o primeiro presidente da Nintendo fora da família Yamauchi. A Nintendo, vocês sabem, é uma empresa de 130 e tantos anos. Começou criando as cartinhas feitas de bambu, numa época que não tinha plástico. As cartas dos baralhos japoneses eram feitas de bambu. Ele é o primeiro presidente, depois de 8 gerações dos Yamauchi, ele é o primeiro presidente fora da família. É o cara, simplesmente o cara responsável por introduzir o Nintendo Wii e o Nintendo DS, depois 3DS, no mercado. Dois dos maiores sucessos globais no volume de vendas de console, duas tecnologias absolutamente disruptivas. Ninguém nunca tinha pensado em pegar um controle, fazer um movimento, e olha que legal que está acontecendo. Menos ainda telas de dock, coisas que faz surgir antes mesmo até do mercado de celulares e tal. Satoru Iwata diz uma frase, ele parece muito cedo, enfim, tem um câncer de pâncreas e tal, parece com 55 anos, muito jovem ainda, mas tendo deixado já um legado gigantesco para o nosso setor. O Iwata diz o seguinte, quando perguntam a ele por que o Nintendo Wii e o Nintendo DS se transformam rapidamente em ferramentas que são uma aplicação de game em ambientes que não são tradicionais. Então a gente vê o Nintendo Wii para clínica de fisioterapia, a gente viu o Nintendo DS com jogos feitos por especialistas em neuroplasticidade, e aí perguntam a ele numa entrevista, o que você acha disso, do videogame sendo usado como uma ferramenta para poder mudar a expectativa das pessoas na sociedade? Aí ele diz uma frase que eu acho que tem que ser a guia para quem quiser pensar em game na educação. Os games precisam ser, primeiro, divertidos, depois, qualquer coisa. Então ele diz, eu não estou muito me importando se vai ser para a educação, para a saúde, desde que seja legal de jogar. Porque se for para forçar o cara a jogar, qualquer efeito, ele usa as outras tecnologias que já existem. Faz qualquer outra coisa. Tem que ser legal, a gente tem que pensar no que dá para fazer, mas sempre vamos tendo como alvo a diversão. E eu trouxe, Estevam, com muita alegria de lembrar aqui dentro da UF, o que fez nosso querido amigo André Brandão, foi ter orientando, né, hoje está na Universidade Federal da ABC Paulista, o que ele fez com o G-Trip, por exemplo. G-Trip, alguém pensaria em desenvolver um jogo para crianças em idade pré-escolar com síndrome de Down? É muito fora da caixinha, né? É muito específico.
E o André traz, desenvolve aqui junto com o Estevam, enfim, com a equipe que estava aqui à época, um trabalho de desenvolver um jogo voltado para essas crianças. Então, tem toda a lógica do acompanhamento dos profissionais da saúde ali no desenvolvimento. A mãe do André, inclusive, é uma profissional com esse grau de especialização, com esse nível de especialização. E ele traz um jogo para simular um ambiente de casa, para simular tarefas do cotidiano, com os bebezinhos, com as crianças da idade pré-escolar, para poder falar da galera que tem, hoje chama de T21, né, mas que tem, como popularmente vocês conhecem, síndrome de Down. Um olhar transversal, uma equipe multidisciplinar, porque a gente não pode pensar que fazer game é só programar, galera. Não tem como. A gente precisa, de fato, ter um conjunto de outros saberes. E também produzindo aqui na UF, com muita alegria, esse é o produto lá da GF4, a Casé. A Casé é uma ferramenta de jogos, é um site de jogos, com 60 jogos lá dentro. Esses jogos não são jogos educativos, eu faço uma provocação nesse sentido, porque a gente não tem lá dentro jogo de matemática, eu não tenho lá dentro jogo de português. A lógica da Casé é uma aplicação do jogo como uma ferramenta de engajamento. Então, sei lá, eu gosto de jogar jogo de plataforma. A Maria Clara, que está aqui, gosta de jogar jogo de aventura. E, cara, se eu fizer um jogo para ensinar matemática, que seja de plataforma, e Maria Clara não precisa aprender. Não, Maria Clara gosta de aventura, eu gosto de matemática de plataforma. Então, um jogo de matemática na plataforma, nós dois precisamos aprender matemática, e eu vou jogar, ótimo. Então, Maria Clara talvez não jogue, ela não gosta de jogo de plataforma, ela gosta de jogos de aventura. A mesma coisa é o inverso. Eu não preciso aprender matemática, eu preciso aprender português. Mas o jogo para ensinar matemática que foi desenvolvido foi um jogo de aventura. Eu não vou jogar. A Maria Clara vai, mas eu não vou. E será que a gente está conjugando as coisas corretas? O que a gente fez com a Casé foi desenvolver uma plataforma com 60 jogos, 61 jogos lá dentro, onde você tem para jogar o jogo que você quiser. E dentro da plataforma, para ativar um poder especial, concernente ao tipo de jogo que você está jogando, claro, né? É o nitro no jogo de corrida, é o pulo triplo no jogo de plataforma, sei lá, cada jogo de um jeito. Você vai precisar responder perguntas que tem a ver com o teu comando, com o ambiente que você está. Ah, é para aprender sobre cálculo 2? Então você vai responder perguntas sobre cálculo 2. Você está aqui na faculdade, precisa aprender sobre cálculo 2. É para aprender sobre português no ensino básico? Ótimo, vão aparecer perguntas de português no ensino básico. Sempre adaptado e colocado na relação do estudante, de quem está jogando, com aquele ambiente jogável. Isso tem produzido um volume de dados gigantesco, que as pessoas jogam, a gente vai mapeando o que está jogando, quanto quem está errando de pergunta, o que está acertando. Tem melhorado a nota da molecada, a gente tem visto um aumento de resultado de 144% em média das notas. Os municípios que têm utilizado, o IDEB está saltando, para ficar com um exemplo aqui do município na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, saltou da 26ª posição no IDEB na última avaliação para a 6ª na avaliação do IDEB que foi divulgada tem menos de um mês. Então, assim, a gente está, de fato, vendo uma utilização e um impacto da ferramenta do game na educação. Para não me alongar muito, e para, se vocês quiserem fazer pergunta, também deixar à disposição, eu queria agradecer, propor que a gente sempre tivesse esse olhar transversal, crítico, que perceba para quem que a gente está fazendo o jogo, quem é que vai jogar, não é só programar, não é só desenhar, não é só fazer a música, tem que entender quem vai consumir isso na ponta e, especialmente, tem que entender qual é que é o nosso lugar no mundo. O jogo tem que ser divertido, como disse a Eduardo, depois de qualquer coisa. Esse qualquer coisa é a nossa capacidade de fazer transformação social. É a partir do nosso lugar no mundo, da nossa visão do mundo, que nós vamos conseguir produzir um mundo melhor para a gente mesmo, inclusive. Não me serve um mundo onde eu fico encastelado dentro de um condomínio, que eu não posso sair, que as pessoas não têm oportunidade, que a gente não tem condição de fazer a sociedade melhor, porque é dessa sociedade que a gente aprimora a partir do uso dos jogos também, que podem ser as soluções que vão de fato mudar a realidade mundial. Eu gosto muito de uma frase que o Xande, que esteve aqui ontem com a gente, usa, o que teria sido do Pelé se não tivessem apresentado ele a bola? O Pelé podia ser um grande engenheiro químico, um cientista da computação, bem que na época não, cientista da computação certamente não, mas um físico, né? Mas apresentaram, ainda bem, apresentaram a bola ao Pelé e ele pode ser o Pelé, não somente Edson do Nascimento. O que será que nós estamos perdendo de talentos porque focamos ou deixamos de observar que o game pode ser uma ferramenta, que pode ter um novo Shigeru Miyamoto, que pode ter um novo grande game designer do mundo escondido em alguma comunidade, em algum lugar em volta da gente, que a gente não levou o game lá para ele se tocar, para ele ter relação com isso. Então,
que a gente possa entender que transformação social se realiza a partir dos nossos fazeres laborais, cotidianos, familiares, que eu tenho certeza que de quem está nos ouvindo online, de todo mundo que está aqui, a gente com certeza vai ver muitas transformações sociais acontecendo. Então, eu queria agradecer a atenção e a paciência de vocês e acho que dá tempo para uma perguntinha, se tiver perguntinha a ser feita. Obrigado. Pode. Fazer uma pergunta, mas talvez eu vi seu comentário seu. Só para o pessoal te ouvir também, Estevam. Sim. Comentário seu. Parabéns, ótima apresentação. Você está se tornando polivalente desde político do jogo, da área da educação. Parabéns aí. Obrigado. Uns 15 anos atrás, quando a gente começou a vir com essa força na área de educação e jogos, lembro que a gente foi um evento, que é aquele que a Aline criou, né, de educação e jogos, a gente discutiu muito, né, uma questão que continua aberta, na minha opinião. Que todo mundo sabe, todo mundo concorda que usar jogos na educação é mais do que pertinente, necessário. Só que existe uma lacuna, ao meu ver, que se você procurar jogo de ensinar raiz quadrada, você vai encontrar. Vai. Né? Vai. Um jogo que ensina sobre a Revolução Francesa, você vai encontrar. Certo? Ou seja, na verdade, ao longo da história, vem sendo produzidas e cada vez mais, não tem por que parar, tem que fazer mais e mais. Porém, uma das coisas que a gente observa é a falta de um acervo, né, bem assim, professor de física da escola lá do Acre, né, que é ensinando isso aqui. Ele não sabe bem aonde buscar esses jogos, como usá-los e tudo mais. Então, me parece que, além, assim, talvez uma demanda importante, né, é criar esse arcabouço, né, um catálogo, algo assim, nessa linha, para realmente usar o jogo. Porque não adianta você sair produzindo, você vai fazer um jogo de qualquer coisa. Tá, e aí, como é que, né, as pessoas vão chegar nele? Ou as pessoas vão saber usar ele? Então, eu quero, assim, tua opinião sobre isso, porque, na verdade, a gente percebe muito isso acontecer. Estevam, pode. Só isso. Um pouco mais sobre essas lacunas que o Estevam estava falando, de jogos para educação mesmo, vejo que existe também a falta de jogos para uma modalidade da educação básica que é fundamental para a educação brasileira, que é a educação de jovens e adultos. Então, existe quase nenhum jogo para a educação de jovens e adultos, né? Parte da minha monografia, agora na minha dissertação de mestrado, é também produzir um jogo para o ensino de física, para a educação de jovens e adultos. Então, ter também esse incentivo ao fomento para essa modalidade de educação básica também. E sobre também que o Estevam está falando, né, sobre o profissional que não conseguia encontrar materiais, eu também aqui no Rio já não encontro tantos também. São simuladores muito limitados e jogos quase nulos. Então, só queria colocar essa dentro. Tem muitas camadas, porque eu queria agradecer a pergunta do Estevam e do Felipe, né? Tem muitas camadas na pergunta de vocês. Muitas, né? No meu entendimento, assim, para justificar essa desorganização. Eu acho que a primeira camada é que o setor não é entendido. Eu, na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu no final do mês passado, final do mês retrasado, início do mês passado, eu pude fazer relatoria a convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a relatoria da mesa que discutiu justamente cultura, ciência, tecnologia e inovação e economia criativa. É o eixo 4 lá da conferência. Jandira Fegali, que é deputada federal, conhecida e reconhecida por todos, que todo mundo sabe o trabalho dela na direção da cultura, da ciência e tal, ela usou uma frase que eu achei muito pertinente.
enquanto a galera que está no poder, que são as gerações anteriores à nossa, a galera que está no poder, que manda no país hoje, é uma geração anterior, mesmo a de quem esteja entre os mais velhos daqui. Não tem nenhuma hipótese. O presidente do país tem quase 80 anos. Vários dos ministros têm 70. Então não é a nossa geração, nenhum de nós aqui que está mandando ainda no país. Ela está alcançando posições muito importantes já, mas ainda não é a que assina a caneta no final. A que determina de fato o fim, ou o começo da política pública. Então, há um baixo entendimento de quem manda de fato no país sobre o que é esse nosso setor. Ainda é muito na cabeça deles a coisa que meu neto joga. A coisa que meu filho jogava muito isso aí, não me dava nem atenção quando estava jogando. Eu ouço isso o tempo inteiro. Todas as visitas que faço ao Congresso Nacional, todas as vezes que vou às entidades públicas do município do Rio, do Estado, lá em Brasília, o tempo inteiro meu filho joga, meu neto joga. E isso aí, mas tira atenção. Ele não estudava, olha. Ele não estudava de jeito nenhum, ele só queria ficar jogando. E eles têm que contar para eles que, olha só, não é bem isso, veja bem, explica tudo, o impacto disso na educação. Boa parte das vezes, a minha primeira reunião, Esteban, não é uma reunião para falar do que eu fui falar. Boa parte das vezes é uma reunião de evangelização, quase jesuítica. Tu não levar a palavra, explicar o que cacetes é a gente. Que, peraí, olha o tamanho desse setor, mercado. Como eles não entendem, o grau de financiamento das ações é sempre baixo. E eu acho que isso conversa um tanto com a provocação que o Felipe faz. Que tipo de jogo, qual é a qualidade de jogo que é feito, o simulador é simples. Como o cara que define a política pública e o financiamento de jogo no mundo inteiro, isso não é nosso. No mundo inteiro, o jogo tem pesadamente financiamento do setor público. O brasileiro não. A gente é que faz o contrário. Aliás, ontem o Eduardo Paz falava isso no evento conosco. É o único liberal do mundo que acha que o Estado não tem que atuar junto com o mercado, é o liberal brasileiro. Só a excrescência. Você vai na França, tem política pública, você vai na Alemanha, tem política pública, no Canadá tem política pública, nos Estados Unidos tem política pública, dinheiro pra cacete jogado pelos Estados Unidos no processo. Na China tem política pública, no Vietnã tem política pública. Mas esse chama assim, claro, comunista e tal, sim. Estão dizendo que tem em todos os aspectos. O baixo grau de entendimento leva a um baixo grau de investimento. E, portanto, sem dinheiro não tem organização. Precisa, de fato, ter um processo. Me parece, Esteban, que também faltava uma lógica, do ponto de vista legal, de ter um ordenamento a organizar. O Estado tem que fazer. E o marco legal, se for olhar lá no texto, fala sobre a criação de acervos públicos. Quando o jogo for financiado por recursos públicos. Então, veja, claro, ele não pode retroagir. Mas todos os jogos que saíram, que forem financiados pelas leis daqui para frente, ali Paulo Gustavo, recursos do FINEP, da CAP, do CNPq, essa galera toda vai ter que expor, a menos que isso quebre de alguma maneira, a lógica do edital que está montado, específico. Por exemplo, o dinheiro lá da Rio Filme, a Rio Filme faz recurso reembolsável. Então, talvez o jogo está de graça num determinado portal, que seja um local que reúna os jogos que foram feitos, talvez não possa, no caso da Rio Filme específico. Mas todos os recursos federais que forem utilizados passam a ter uma obrigação legal de estar à disposição do poder público. Agora, eu acho que cabe a gente, especialmente a academia, as associações, de fato se organizar e impressionar o governo de qual vai ser o mecanismo que nós vamos fazer. Porque quando você fala de acervo de jogo educativo e de curadoria, portanto, do que está sendo produzido, é absolutamente fundamental que a gente tenha organização. Porque é isso, o Felipe achou alguns, o Estevam achou outros, Marcelo outros tantos, tem coisas que vocês acharam, tem coisas que vocês fizeram. Os que vocês fizeram, onde estão? Será que o povo tem acesso aos que a gente mesmo produziu? A gente tem muita dificuldade de achar o outro, mas o quanto que a gente está conseguindo fazer de esforço, ou o quanto a gente está tendo de oportunidade para fazer com que o que a gente produziu esteja no ar. Então, me parece, Esteban, que esse é um desafio fundamental a ser encarado para que a gente possa ter, de fato, uma popularização, inclusive, da própria linguagem dos meios. Precisa ter os espaços formativos. A gente tem conversado com a Secretaria de Estado de Educação, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, tem conversado com a Secretaria Municipal de Educação de alguns municípios, no intuito de justamente, que não é conversado com o Márcio empresário, não é. A associação tem ido lá para dizer assim, olha, vocês entendem que tem uma aplicação de jogo? O que vocês têm feito na direção disso? O que é para vocês game dentro da educação? E a perspectiva é que a gente possa, passar do período eleitoral, começar a montar um conjunto de seminários relativos a isso. Para, de fato, estimular o que está sendo reconhecido, para ensinar onde estão os jogos que os professores possam acessar e para estimular os pesquisadores, os produtores, os fazedores a também
agregarem, ajudarem nesse processo. E acho que esse é o grande desafio. Ele não é um desafio, ele não é exclusivo do jogo de educação inclusiva. Ele é um desafio comunicacional de um setor inteiro. A gente precisa romper essa barreira de achar que fazer game é falar para quem joga game, achar que fazer game é falar para a galera que é próxima da gente. Não, fazer game, pensar no game como ferramenta de informação social, é falar para a sociedade. Falar para não iniciados, ou para quem gosta, eu sigo os preceitos cristãos, é ser cristão e ser luz na escuridão. Ser luz na luz serve de muita coisa, né? Você tem que ser luz na escuridão, você tem que ir lá poder levar a palavra mesmo, né? É um processo de fato quase que de evangelização. É no melhor sentido da palavra, naturalmente. Então, agradecendo a pergunta, eu acho que o caminho é a gente de fato se organizar, perceber que tem respaldo legal para fazer e conseguir levar a palavra aos educadores, gerar os mecanismos necessários para garantir que o Estado também tenha ambientes de acervo, de percepção desse acervo para a população de uma maneira geral. Por isso, eu acho que para a gente não atrasar mais muito, vai! Vou tentar ser curto, né? É bem breve. Só o microfone para chegar. Bom dia, eu sou o William. Faço parte do coletivo da cidade. A gente está construindo um jogo agora, que se chama Mulheres das Águas, em que a gente conta a história de mulheres da Baía de Guanabara. E aí tem muito uma intenção educacional também, dos campos sociais, ecológicos, da economia dos oceanos também. E aí, são perguntas difíceis, mas acho que a resposta pode ser breve. Em complemento a essa pergunta, né, sobre os canais, como divulgar esse tipo de jogo, porque nós, por exemplo, temos muita intenção de que esse jogo chegue nas escolas e consiga dialogar com o ambiente educacional. Mas ainda não temos no norte, ou, por exemplo, o a Casé, né, que é um portal, uma plataforma que recebe jogos. Queria que você desse mais exemplos de possíveis canais nos quais o jogo pode estar disponível, né, de uma forma quase que pensando no cinema de distribuidoras, pensando, sei lá, numa Netflix que distribui o audiovisual, um Spotify que distribui a música. Existe uma plataforma, ou plataformas que trabalhem com jogos? Essa pergunta 1. E a 2 também, que é mais o campo do direito, que você falou que é dessa área. Nós temos trabalhado até com programadores aqui da casa, desenvolvedores, e tem muita dificuldade no sentido da forma de contratação e tudo mais, né? Principalmente porque muitos são independentes, trabalham por mês, e os mecanismos, né, de financiamento cobram uma apresentação de conta muito detalhada. Assim. Então, eu queria saber, esse novo marco legal, se já tem algum adianto no sentido de quem trabalha como meio prestando serviço na área de jogos eletrônicos, se é possível e se tem hoje formas de se emitir nota, enfim, fiscalmente, pensando assim, né, trabalhar nessa área sem ter que se transformar numa empresa de fato. Tá, obrigado, William, pelas perguntas, né? Vou tentar ser breve na resposta das duas. Do ponto de vista de distribuição, do perfil de jogo educativo, eu desconheço outros sites que eu poderia colocar. No entanto, nada me impede de acessar as plataformas de distribuição de jogos tradicionais, né? Inclusive, me parece, seria até limitante pensar que o seu jogo ficasse só em plataformas de jogos educacionais. Acho que o que você está fazendo fala com a população da humanidade geral. Então, ele deveria ir para a Play Store, ele deveria ir para a App Store, ele deveria ir para a Steam, ele deveria ir para o itch.io, ele deveria estar no máximo possível de plataformas de distribuição, mesmo que de graça. Isso não é nenhum problema. Se for o caso, se for o modelo de negócio que você estiver pensando, você já está financiado por outra ferramenta, né, de mecanismo de financiamento, não é nenhum problema ele estar de graça nesses ambientes, né? O itch.io, especialmente, tem sido muito potente para isso. O que eles vão te dar, o ruim do que eles vão te dar é que eles não vão te divulgar no processo, né? Eles vão ser um repositório para você colocar um código para ser jogado e você vai precisar de fato trabalhar para poder fazer isso acontecer. A gente tem que participar do máximo de eventos possível relacionados à educação, pedir a palavra todas as vezes que for possível pedir a palavra, o que der para fazer de gerar material, de contratar as pessoas, de abordar e tentar de fato falar com os diretores dos colégios, tentar de fato falar com as secretarias de educação. A gente está propondo, depois, enfim, o meu contato estava na tela até agora há pouco, mas depois pega comigo ali, a gente poder de fato, a gente vai promover seminário para poder falar disso. A gente de fato vai conectar as secretarias para poder fazer com que a produção de games que estão nessa direção possa ser conhecida pelas secretarias. Então, é muito importante que a gente se exponha. O que não pode é ficar guardado dentro da caixa. O que você fez aqui é absolutamente perfeito. Do ponto de vista da segunda pergunta de contratação de gente ou de contratação de serviços pelo poder público.
o marco legal, especificamente, não altera o formato de contratação do poder público. O poder público contrata a partir da nova lei de licitações, né? A lei 14, não, lei 11.000, não vou lembrar. Mas, enfim, a nova lei de licitações. Eu estou tentando deixar a internet com esse nome, você acha bom. Ela traz uma série de simplificações em relação à lei de licitação anterior, que era a 8.666 de 93, que vigiu durante quase 30 anos, né? Aliás, vigiu por 30 anos. Mas ela não o marco legal não poderia alterá-la, porque o marco legal versa especificamente sobre o setor de jogos eletrônicos. O que o marco legal traz é que essa coisa do MEI, que trabalha com jogos, qual é o KNAI que ele marca? Qual é a classificação de atividade econômica que está lá no cartão CNPJ? Não tem. É digitador, é propagandista, é pedalador de bicicleta, é o diabo, é qualquer outra parada. Mas não tem designer de jogos, designer de narrativa, programador de jogos, ilustra. Não tem isso. Mas não tem, não é porque alguém foi mal e não colocou, não. Não tem porque não existia. Ou melhor, não existe nesse momento. Daqui a pouquinho vai voltar a existir. Ou melhor, vai voltar a existir, vai passar a existir. O marco legal determinou quais são as atividades econômicas que se relacionam com o setor de jogos eletrônicos, obrigando o governo brasileiro a criar uma família de classificações dentro da Classificação Nacional de Atividade Econômica, o KNAI. O KNAI é determinado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que reúne o CONCLA, que é um conselho que faz a validação desses modelos econômicos, como modelos de registro estatístico dessa economia. Então, nesse sentido, a gente vai ter daqui a pouco o KNAI relacionado a jogos. Isso vai facilitar na hora do poder público contratar, porque ele vai dizer assim, eu quero contratar o serviço de jogos, e não mais o serviço de desenvolvimento de software, ou de programa de computador, ou dos infernos que são hoje um caos, né, que a gente não consegue colocar. E a lei determina também que o MEI tenha os KNAIs liberados que forem relacionados ao setor de jogos eletrônicos. Então está na lei, não é? Não vai poder ser um desejo do Ministério da Fazenda dar uma canetada e dizer assim, não, agora jogo eletrônico não pode matar no MEI, não. Bom, então a gente derrubar a nossa lei. Aí a hora que ele mexer com a gente levanta de novo. Né? Não tem dificuldade. Então, nesse sentido, o marco legal facilita nessas questões. Do ponto de vista de contratação, quando você pensar em cultura, aí tem que olhar, porque agora tem um novo sistema de compras públicas da cultura. Que antes dava para comprar um copo, era a mesma coisa que contratar o show da Ivete Sangalo. Só que como é que você contrata o show da Ivete Sangalo com licitação? Tem outro Ivete Sangalo? Quem faz o show da Ivete Sangalo com o menor preço? Porra, só tem um Ivete Sangalo. Eu quero contratar a Ivete Sangalo. Copo, eu posso licitar. Quem me cobra menos por 100 copos? O William cobra 10, o Sistema cobra 9, o Marcelo cobra 8. Vou ter que comprar do Marcelo. Isso é licitação pública. A compra pública é assim que faz. Como é que faz isso com um objeto, um artefato de inteligência, um artefato intelectual? Difícil, né? Então, tanto a nova lei de licitações olha para a questão da exigibilidade técnica. Então, se você fez um produto que está registrado, que tem uma patente, tal, o poder público pode comprar direto. Quanto à lei de compras, o novo sistema de financiamento de fomento à cultura, também olha para isso de uma outra maneira. Permite o gestor fazer compras garantindo a especificidade do que ele quer comprar pelo fazer artístico, cultural, que está sendo produzido ali. Então, são dois mecanismos diferentes. Nenhum deles tem a ver principalmente com o marco legal. O marco legal vai facilitar no final da linha, na hora de emitir a nota. Ele vai dar uma facilitada gigantesca, porque organiza de fato o processo de compra nesse sentido. Queridos e queridas, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelas perguntas. Vou dar